Olá, estamos aqui mais uma vez e dessa feita para o lançamento estadual do programa Educa Brasil, com foco formativo para o uso eficaz das diretrizes educacionais da Base Nacional Comum Curricular e do novo ensino médio. O programa Educa Brasil é uma parceria com a Editora do Brasil para a formação continuada na modalidade à distância para educadores da rede estadual e do novo ensino do Estado do Amazonas. O objetivo é proporcionar aos educadores da rede estadual do ensino do Estado do Amazonas, por meio do programa Educa Brasil, formação continuada sobre a diretriz do novo ensino médio, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Tendo em vista os desafios da implementação dos currículos escolares do Amazonas, na perspectiva de um ensino e aprendizagem que promova o desenvolvimento de competências e habilidades previstas nos itinerários formativos. Neste momento, ouviremos a palavra da professora Ana Lucena, diretora do Centro de Formação Padre José Anchieta. Olá a todos, é uma imensa satisfação nós estarmos aqui hoje para o lançamento do novo curso Educa Brasil. O curso ele é uma parceria fantástica que o governo do estado, por meio da Secretaria de Educação do Amazonas, firmou com a Editora do Brasil para que todos os professores que vão iniciar esse desafio do novo currículo, que é o novo ensino médio, para que possam se apropriar, dos conhecimentos, especificamente dos fundamentos teóricos e dos grandes desafios da implementação na prática desse novo currículo, para que se possa começar com muito mais segurança, com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade esse processo. E nós não fazemos isso sozinho. A formação, ela precisa ser sempre trabalhada com grandes parceiros, com parceiros que possam, de fato, nos apoiar nesse processo. E a Editora do Brasil traz para toda a nossa comunidade escolar e especialmente agora para os professores do ensino médio uma formação consistente. As nossas equipes de currículo analisaram minuciosamente cada curso, cada módulo, fizeram esses cursos para que a gente pudesse, com segurança, trazer para vocês uma formação que está chancelada pela Secretaria de Educação, pelo Núcleo de Gestão Curricular da SEDUC e também pela Coordenação de Ensino Médio da Secretaria de Educação, que integra a Gerência de Educação Básica e o Departamento de Políticas e Programas da SEDUC. Então, o CEPAM, o Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, que é o centro que tem a competência por justamente coordenar toda a política de formação, traz, junto com esse grande parceiro, com o apoio do Departamento de Políticas e Programas e com o Núcleo de Gestão Curricular, essa proposta de formação que é autoinstrucional, mas que mesmo sendo um curso autoinstrucional, vai ter todo o suporte, tanto da Editora do Brasil, quanto dos nossos formadores, que estarão a postos para ajudar os professores em qualquer dúvida, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista pedagógico, para que até o final de novembro nós tenhamos passado por esse percurso formativo e a partir do ano de 2021 nós comecemos com o primeiro ano do ensino médio já dentro do novo currículo, dentro do novo ensino médio. Então, essa é uma proposta importante, imprescindível para cada professor que está hoje trabalhando com o ensino médio, para que ele tenha segurança, principalmente do principal desafio que vai acontecer no currículo, que é a vinda dos itinerários formativos. E algo que nos despertou bastante interesse e atenção a essa formação foi esse foco nos itinerários formativos, compreender o que é o projeto de vida, qual é esse conceito que nós temos de protagonismo juvenil, o que isso significa de maneira efetiva dentro das nossas propostas curriculares, o que são itinerários formativos de área de conhecimento, o que são itinerários formativos de educação profissional técnica. Então, nesse curso, nós vamos dirimir todas essas dúvidas
que estão, a gente sabe, é um desafio muito grande, estão sim na mente, né, nos corações às vezes aflitos dos nossos professores, dos nossos gestores, pedagogos, tá? Mas que a Secretaria está com muito cuidado, com muita atenção ao novo ensino médio, para que, a partir de 2021, as nossas equipes comecem o ano com essa segurança, com esse discernimento, tá? De um desafio, mas de um desafio necessário, que é o novo currículo, que são as propostas curriculares para o novo ensino médio. O novo ensino médio, do jeito que está sendo desenvolvido, ele não tem mais como continuar. Nós precisamos oferecer aos jovens propostas diferenciadas, inovadoras, desafiadoras das suas vidas, para que eles possam pensar, voltar a sonhar e acreditar, sim, que a educação básica é importante para que eles possam dar os próximos saltos nas suas vidas profissionais, nas suas carreiras, tudo bem? Então, fiquem conosco, continuem e sigam toda a nossa grade de programação do CEPAM, que todas as sextas-feiras entrará com formações de qualidade, formações importantes que fazem sentido para você, professor, para você, gestor, pedagogo, que precisa da formação para que você possa até mesmo potencializar a sua ação na escola. Fiquem conosco sempre das 8 às 12, nós vamos entrar com programações de formação para vocês, com reprises à tarde e reprises à noite também. E vamos continuar na nossa plataforma de educação em EAD, também com um portfólio vasto de cursos para que vocês possam nos acompanhar. E às quartas-feiras, das 11h20 ao meio-dia e às sextas-feiras, das 8h30 às 9h30, a gente também aproveita e faz o convite para assistirem aos nossos diálogos formativos. Um abraço imenso, tá? E é uma satisfação, uma felicidade muito grande nós começarmos esse processo de formação para o novo ensino médio. Muito obrigado, professora doutora Ana Maria Lucena Rodrigues, diretora do CEPAM. Neste momento, nós queremos convidar, pelo Núcleo de Gestão Curricular SEAP, o professor mestre Josildo Severino de Oliveira, para nos falar um pouco. Olá a todos. Capital Interior, é com grande satisfação que estamos neste momento para tratar a respeito da Base Nacional Comum Curricular e o novo ensino médio associado a esta formação proposta, né, apresentada agora pela professora Ana Lucena, com o Educa Brasil, da Editora do Brasil. Eu penso que é preciso que a gente trace uma pequena trajetória acerca dessa Base Nacional Comum, e ora nós vamos chamar de Referencial Curricular do Amazonas, que é o documento que trará para nós todas as especificidades do estado do Amazonas, né? Então, esse referencial curricular comum, ele foi iniciado o seu trabalho a partir do início de 2019, em que as equipes das áreas da formação geral foram montadas, né, as 5 áreas, linguagens, matemática, ciências de natureza e ciências humanas, do qual eu estou à frente do grupo, coordenando esta elaboração, essa escrita da versão preliminar, que, aliás, ela já foi concluída, inclusive agora, em meados de setembro, estará à disposição da sociedade civil na consulta pública, em que todos poderão fazer suas contribuições, inclusive nós aproveitamos esse espaço para que os senhores possam se deparar com este documento, se debruçar, inclusive, né, professores, pais, estudantes, inclusive, e façam suas colocações dentro do que entenderem como sendo pertinente e necessário que constem nesse documento, tá? E nós estaremos aqui justamente recebendo essas contribuições para serem inseridas no documento final, né, do referencial comum curricular, que ora será aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. E nós esperamos que toda essa trajetória, desde a construção em 2019 até a finalização em 2020, novembro de 2020 aproximadamente é a previsão, esse documento já esteja
aprovado e em domínio público, que para justamente em 2021 já estejam nas escolas e exatamente nesse meio tempo, isso aí a gente chama de ciclo 1 do currículo, e o ciclo 2 é a parte da formação, que exatamente já se inicia hoje com esse programa do Educa Brasil e se dará continuidade em 2021 com a própria secretaria, em conjunto com o Centro de Formação Padre José de Anchieta, nas formações tanto na capital quanto no interior, né? Nós estaremos, então, nesse trabalho que, em princípio, todo o planejamento será um trabalho presencial, pelo menos é essa a nossa proposta, porque o trabalho presencial, indo, se possível, aos 62 municípios, esse será um trabalho excelente, diretamente com os professores. E essa implantação ou implementação do currículo, a partir do referencial, ele se faz necessário por conta exatamente do que foi acabado de falar pela professora Ana Lucena, o desafio de um novo modelo de ensino médio, né? Quando se fala em ensino médio e até o presente momento, a gente entende que é um modelo que ele já não mais atende às expectativas e às perspectivas do adolescente, dos jovens, né? Que a gente chama de as juventudes, as diversas juventudes existentes no Brasil e em especial no Amazonas, eles têm expectativas diferenciadas. Se a gente pegar os jovens ou as juventudes indígenas, tem uma expectativa, se pegar as juventudes urbanas, tem uma outra, da área rural uma outra, então é preciso que a gente reúna todas essas expectativas e essas novas, as vontades, né? Vamos usar essa expressão, para que o currículo possa atender a esse novo modelo de currículo. E é esta a nossa proposta. Quanto à formação, que aí a gente vai chamar de ciclo 2 do programa, né, da Base Nacional Comum, ele se dará exatamente como nós falamos, inicialmente a partir da AVA, que aí é a proposta do CEPAM, e posteriormente numa organização planejada pela Secretaria Estadual da Educação, indo aos municípios, né? Os formadores, tanto os redatores da base quanto os formadores do próprio CEPAM estarão à frente deste trabalho. Então, nós contamos com a participação de todos os senhores e mais uma vez, eu peço que, a partir agora, de meados de setembro, os senhores acessem aos canais que estarão disponibilizados para essa consulta pública, para que os senhores possam contribuir, façam parte da elaboração deste currículo, que, ora, 2021 estará à disposição de toda a comunidade escolar. Ok? Nesse momento, então, eu peço obrigado, agradeço, então, a participação, agradeço à professora Ana Lucena pelo convite, tá? E me coloco à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Josildo Oliveira. E gostaria também de fazer menção e agradecimento a todos aqueles que compõem a Editora do Brasil, em especial ao William Seabra, o gerente nacional, ao Jailson Oliveira, supervisor regional, ao Marcos Lopes, assessor pedagógico, e os consultores que estão aqui no estúdio conosco, Adailton Angelim, Matheus Trindade e Sandro Machado. Neste momento, nós vamos receber o professor Cláudio Paris Magrão, que é consultor educacional da Editora do Brasil e estará trazendo o tema O Novo Ensino Médio, dos fundamentos teóricos aos desafios da implementação. Professor Cláudio, é um prazer tê-lo conosco, a palavra é sua. Alex, muito obrigado. Parabenizando a você, professor Alex, ao professor Josildo, a professora Ana Lucena, também toda a equipe da Editora do Brasil que me permitiu estar aqui, e fazer uma saudação especial a todos os educadores que nos ouvem, aos profissionais de educação do Amazonas, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o nosso projeto, não é, de formação dos professores. O título do nosso projeto é chamado dos desafios
da implementação e os desafios de colocar o ensino médio e a nova BNCC na vida do nosso professor. Vamos dizer assim, a nossa ideia é fazer com que ele fique, presente no dia a dia, seja mais um companheiro de caminhada. A nossa vida de educadores é muito, mas muito desafiadora. E quando temos oportunidades como essa, de termos uma formação, de podermos dialogar, de podermos nos formar, nos colocar à disposição para que possamos incorporar novas práticas, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, ter a nossa vivência pedagógica colocada em xeque e a gente possa fazer uma autorreflexão sobre o nosso trabalho e redirecionamento de rumos, nós estamos vivendo a educação genuína. Eu estou seguro que todos nós que somos educadores temos certeza que nós somos os primeiros educandos. Se nós estamos na educação, somos nós primeiros que vamos nos formar, que vamos nos colocar para que possamos dimensionar a nossa vida para frente, dimensionar a nossa vida a partir da nossa formação individual. Em certo sentido, nós que somos professores nunca paramos de nos formar. Então eu quero fazer uma saudação especial a você, educador profissional da educação do Amazonas. Quero dizer para vocês que o curso, que a gente vai colocar na modalidade de EAD para vocês, foi pensado junto com a Editora do Brasil para atender uma necessidade, estar presente no dia a dia do professor, caminhar no dia a dia e estar ali a serviço do projeto educativo do governo do Amazonas, da Secretaria Estadual, de toda a equipe técnica aqui, representada pela professora Ana Lucena, representada pelo professor Josildo, pelo professor Alex, que eu, mais uma vez, saúdo. Bom, primeiro vamos ao início. O que significa a modalidade EAD? EAD é o ensino à distância. Essa modalidade de ensino à distância teve agora uma grande explosão, teve um grande boom com o momento agora da pandemia, Então, nós que já tínhamos uma formação de EAD anteriormente, já conhecíamos as tecnologias, como é o caso de vocês, educadores do Amazonas, e como é o nosso caso aqui, que desde 2008, a gente já trabalha com formação de professores e trabalha com tecnologia, nós, claro, fomos submetidos a toda essa pressão, a toda essa avalanche de situações novas. Nós nunca vivemos uma situação como essa, Eu nasci nos anos 60, entrei na escola nos anos 70, fiz minha formação nos anos 80, já tenho mais de 30 anos como professor, voltei para a universidade nos anos 2000, voltei para a minha formação na área de formação de professores e de lá para cá visitei praticamente todos os países da América Latina, visitei o norte do país, estive aí em Manaus várias vezes, trabalhando com formação de professores, e o que me impressiona é que todos nós, em todo o Brasil, em 2017, chegamos à seguinte conclusão, esse modelo de ensino médio que estava posto, no qual eu me formei, no qual eu ministrei e formei as minhas aulas desde aquela época, não se colocava mais. E daí vem a chamada Base Nacional Comum Curricular e a implantação do novo ensino médio. Eles bebem dessa fonte, Havia uma coisa rara de acontecer. Havia, parece que, uma insatisfação de todos os elos dessa vivência do ensino médio. Os professores reclamavam que os alunos estavam desestimulados, não se interessavam pelas aulas, Os alunos diziam que a escola estava distante do mundo deles, Como colocou muito bem o professor Josildo anteriormente, as juventudes, essa expressão que a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, deixa clara, não eram atendidas na sua totalidade. Eu insisto, você não pode tratar um jovem indígena
que tem a sua vivência milenar, que tem a sua história, que tem com o jovem, por exemplo, das periferias ou da zona rural. Essas juventudes têm que ser contempladas nas suas especificidades e tem que ter uma nova visão de que a formação que estará à disposição dela no ensino médio estará dialogando com o seu dia a dia. Então, o que nós temos aqui para colocar para vocês? O curso EAD, os desafios da implementação, não é? E o olhar que a gente vai colocar, tanto na BNCC quanto no ensino médio, na modalidade de EAD, ensino à distância, nós ofereceremos para todos os educadores, e eu sou o coordenador do curso, né? Um pouquinho parênteses para que a gente volte para cá. O ano passado, a editora nos convidou para que nós fizéssemos um EAD também, para falar da BNCC para a educação fundamental. Não é? O curso deu tão certo, o ano passado, né, nós tivemos quase 500 mil de participantes. E com isso nós nos debruçamos para poder falar esse ano e o próximo ano, não é? De todos os outros níveis, no caso o médio e o infantil, para que a gente se debruçasse com as nossas especificidades. Não é? No caso do ensino médio, nós tivemos um dos maiores impactos, porque simultaneamente à implementação da BNCC, nós tivemos a implementação do chamado novo ensino médio. Então, querido educador, querida educadora do Amazonas, nós estamos juntos. Eu vou passar para vocês a primeira impressão que eu tive a hora que eu li a BNCC. Era um calhamaço lá, eu recebi um documento digital, obviamente, né, não no papel, mas era um calhamaço lá com 500 e tantas páginas. Eu falei, meu Deus, mas isso é muito grande, isso tem muito tema, muito assunto. Eu me apaixonei. Porque, primeiro, vamos falar um pouquinho da BNCC. A BNCC, ela é como um norte, ela é como uma bússola. Então, se eu estou em Manaus, eu quero ir para Belém, e se eu for pelo Rio, né, eu não posso tomar o sentido errado. Se eu estou em Manaus e quero ir para Santarém, né, eu já fiz isso tudo de avião, viu, gente? Então, eu não consigo dizer para vocês quantos dias, né, quantas semanas que a gente demoraria para fazer isso, que é um dos meus sonhos, né, pelo Rio. Mas de avião, por exemplo, eu saí, né, de Manaus, tive que ir para Santarém, eu voltei a Brasília, uma coisa meio sem noção, não é? Então, eu quero ir para um lugar que é Santarém. Eu estava em Manaus, eu tive que primeiro ir para Brasília para depois. Não me perguntem por quê. Mas, em resumo, a base ela vai nos dizer assim, nós vamos para lá. Então, é incrível dizer para vocês, mas tanto a professora Ana Lucena quanto o professor Josildo fizeram referência a isso, a Base Nacional Comum Curricular não é um currículo. Ela não vai ensinar para a gente, não é? Ou ela não quer nos mostrar o que nós devemos ensinar. Mas ela vai nos mostrar algo muito superior e muito mais lindo para atender aquelas demandas, aquelas necessidades anteriores. Não é? Uma dessas demandas e uma dessas necessidades, insisto, atender ao olhar da juventude, dessas todas as juventudes que temos, não é? A Base Nacional Comum Curricular, ela vai nos apresentar um conjunto de conhecimentos indispensáveis a todos os alunos da educação básica brasileira. Então, a Base Nacional Curricular vai nos dizer que esses conhecimentos aqui são os conhecimentos indispensáveis a todo aluno de uma escola básica. E parece incrível, nós não tínhamos isso. Então, digamos, em 2015, quando eu viajei o Brasil todo, não é? O currículo que havia no governo do Amazonas era completamente diferente do governo, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Não é? Eu me lembro que uma das vezes em que eu estive no norte, né, em Manaus, eu saí de Manaus, parei em Brasília e fui para uma cidade, né, no interior do Rio Grande do Sul, não é? Aliás, uma cidade linda chamada Xangri-Lá. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver isso. Tenta imaginar que eu passei de norte a sul, viajei vários dias de avião para poder chegar em Xangri-Lá. Lá eu estava com os mesmos educadores, com o mesmo nível de ensino, e eu conversando com eles, os alunos viam coisas completamente diferentes. A Base Nacional Comum Curricular, ela promoveu
um conjunto de conhecimentos que deveriam ser implementados a partir de currículos que os estados deliberavam na forma, não é? De aí sim, um roteiro aula a aula, do fazer diário, que foi o que aconteceu aqui com vocês no Amazonas. Então, o currículo que tanto a professora Ana Lucena quanto o professor Josildo fizeram referência, ele está baseado na BNCC. Esses conhecimentos, portanto, é que são um dos principais focos do nosso EAD que nós formaremos e falaremos para vocês, e eu estarei lá coordenando todo o projeto. Em resumo, na BNCC, esses conhecimentos estão a serviço do projeto pedagógico. Então, numa espécie de guarda-chuva, não é? Essa base nacional curricular se desdobra nesses objetos de conhecimentos que vão chegar até a nossa sala de aula com o nosso currículo. Então, ela nos diz o que ensinar e o nosso currículo nos fala como ensinar. Entre esse como e esse o que ensinar, a BNCC fez uma proposta espetacular, maravilhosa, não é? Que já havia respaldo de educadores poderosos no mundo todo, não é? Como educadores que vocês já tiveram contato, como é o caso do professor Antônio Nova, Edgar Morin, o francês também, Philippe Pernoud, as chamadas estudos de competências e habilidades. E aí que eu quero fazer um comentário especial para vocês sobre competências e habilidades, né? O meu sobrenome é Paris, eu sou catalão, né? Na verdade, eu não nasci em Barcelona, mas meu avô sim, né? Quando meu avô veio para o Brasil, ele me contava da Catalunha. E eu, por causa da educação, fui trabalhar lá, trabalhei, na verdade, com música, e eu sou músico também. E quando eu fui até a Catalunha, eu me apaixonei pelo Barcelona Futebol Clube. E eu não sei se vocês estão agora ouvindo as notícias que o meu ídolo, né, a minha paixão de coração, está me sangrando o coração, porque o nosso jogador espetacular, o Lionel Messi, argentino, vai sair do Barcelona, né? Então eu digo assim para vocês, o Lionel Messi é um jogador de futebol muito, muito competente. Então a competência, ela está ligada a uma ação humana. Então eu, por exemplo, eu não tenho a menor competência para jogar futebol. Não é? Então eu que agora me tornei um torcedor do Campinense, graças ao Alex que está aqui e já me disse que é o time do coração dele, eu se for jogar o Campinense, por exemplo, eu não vou colaborar nada com o Campinense, né? Então, eu não tenho a menor assim, capacidade, eu não sou um jogador de futebol competente. Eu não sei jogar, eu não sei cruzar a bola, eu não sei tocar, eu não sei cabecear, não é? Então, quando a gente diz sobre competências, nós falamos sobre pessoas. Então, em certo sentido, o Lionel Messi é competente no futebol, não é? Ele deve ter outras tantas competências que eu desconheço. O Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Felipe Coutinho, não é? Os jogadores de futebol competentes, as pessoas são competentes. A competência está ligada a esquemas de ação. E essa competência ligada a esquemas de ação é o foco do nosso primeiro módulo no EAD. Então, as competências são, na verdade, esquemas cognitivos que se desdobram em habilidades. Então, é a última vez que eu falo do futebol. Mas aquele jogador competente, ele vai dar um passe de qualidade. Então, o Messi várias vezes deixava lá os meus heróis lá, o Suárez ou até o Neymar, quando jogava lá, na cara do gol para fazer o gol, não é? Então, ele era hábil em chutar, em passar, em olhar o jogo, em favorecer o jogo, mas também o Messi podia pegar a bola e aquele jeito dele pequenininho, assim, né? Que os argentinos queridos chamam ele de pulguita, né? Como se fosse a pulga, aquele insetinho, né? Porque ele é pequenininho, tem umas perninhas assim, né? Então, ele corria lá e ele era muito hábil, né? Então, quais são as competências que os nossos alunos têm? Eu queria citar aqui as competências todas, mas eu convido vocês a fazerem, né, o curso IAD ou lerem os próprios documentos, não é? Então, várias dessas competências estão baseadas naqueles 4 propostos lá, que vem lá da década de 90, daquele documento que a Unesco pediu para o professor Jacques Delors na França, né? Todos nós temos que ter aquelas 4 bases do conhecimento que se desdobraram depois nessas competências e habilidades, né? O saber conhecer, não é? O saber fazer, o saber relacionar-se e o saber propriamente dito, né? O saber no sentido de
conhecimento de mim, do outro. Então, o saber, digamos, que eu posso, de uma forma ou de outra, me relacionar com o outro e com as pessoas que estão ao meu redor. Então, dessa ideia, a gente teve o desdobramento dessas 10 competências. E essas 10 competências estão lá pautadas no primeiro módulo, onde a gente vai trabalhar com essas competências. Portanto, as competências se desdobram nas habilidades. E são essas habilidades que estarão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas, educador do Amazonas, querido, que você está comigo, quando eu abri a Base Nacional Comum Curricular, eu não enxerguei lá a minha área. Eu não sei se já contei para vocês, eu sou um professor de ensino médio de biologia. Isso é uma coisa tão louca dizer isso para vocês, que eu trabalho aqui no estado de São Paulo e há uma grande vocação aqui para as universidades e para o vestibular. De uns tempos para cá, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, eu sou aquele professor que trabalha com o Enem, que trabalha no pré-vestibular, que, digamos assim, prepara os alunos para que entrem aí na Federal do Amazonas, né? Ou lá na Federal da Paraíba, ou na Federal de Pernambuco, que são referências internacionais, ou Rio Grande do Norte, por exemplo, né? De conhecimento pelo Enem. Mas eu só dou aula de uma parte da biologia, das ciências da biologia, das ciências da natureza, que é a genética e a citologia. Então, eu falo de célula genética. Eu trabalhei com genoma humano, fui aos Estados Unidos, me formei e posso colaborar muito com a formação dos meus professores. Mas parece incrível. Eu não sou capaz nem de dar aula, por exemplo, de plantas ou de animais, porque eu sou um especialista. Então, quando tive contato com a Base Nacional Comum Curricular, disse, eu estou perdido. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que voltar a fazer a universidade. Não, pelo contrário. A Base Nacional Comum Curricular, nas habilidades, contempla o meu saber. Nas habilidades, ela contempla todas as áreas do conhecimento. Me ajudem? Vamos lá comigo. Quais são as áreas do conhecimento? As ciências da natureza, eu vou começar dela, porque eu sou o representante aqui, não é? As ciências da natureza e suas tecnologias. As ciências humanas, as ciências sociais e também todas as ciências afins. História, geografia, sociologia, filosofia, não é? A área de matemática, que é aquela área pesada, e também as suas tecnologias, e a área de língua, linguagens, e também todo o diálogo que ela faz, por exemplo, com língua estrangeira, com artes, com educação física e etc. São nessas 4 áreas do conhecimento que a gente desdobra todas as disciplinas e todo o conhecimento ali, não é? Contido. E eu insisto para vocês, se a BNCC se desdobra de conhecimentos em habilidades, quando eu vou lá em ciências da natureza, eu não encontro biologia, eu não encontro química, eu não encontro física, mas eu encontro uma habilidade que diz assim, o aluno tem que conhecer como é a transmissão das características hereditárias, quais são os fatores que colaboram com essa transmissão e de que forma essas informações hereditárias vão ser responsáveis por moldar, por formar o indivíduo, o cidadão no mundo de hoje, na sociedade de hoje. Então, quer dizer, até a BNCC rompe com uma demanda que nós tínhamos, rompe com um determinismo. Né? A cor da minha pele é diferente de uma pessoa que tem a pele escura. Eu não tenho a cor da pele, não tenho os traços de alguém, por exemplo, de origem, não é, de etnia indígena, mas não há raças. Os índios não são uma raça, os negros não são uma raça, os brancos europeus não são uma outra raça, não é? Nós somos, na verdade, uma mesma raça humana e todas essas diversidades são contempladas quando a gente estuda genética. Estudar genética, estudar célula é a maior prova de que não existem diferenças pela tonalidade da pele e pela origem dos seres humanos. Hoje, nos Estados Unidos, tem uma polêmica muito grande sobre o racismo, né? Black Lives Matter. Quer dizer, vidas negras importam, não é? Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. As vidas indígenas importam, as vidas de quem vive no meio rural, no meio urbano, porque todos somos humanos. É disso que a BNCC vai tratar.
O que os nossos currículos tratarão? O meu currículo aqui em São Paulo colocou genética para dialogar com química e física, colocou... Então é daí que vem o nosso segundo módulo, que nós vamos tratar de um tema apaixonante. Eu fiquei assim, radiante aqui quando a professora Ana Lucena disse que também se interessou pelos chamados itinerários formativos, porque eu também fiquei assim, perplexo. Os itinerários formativos são uma colaboração do chamado novo ensino médio. Então, o que o novo ensino médio fez? Ele estabeleceu 3 grandes inovações para que, junto com a BNCC, pudesse oferecer hoje uma nova dinâmica. Pode ser, gente, que nós sejamos aquela geração de professores que vai dizer, tomara que eu diga isso daqui 20, 30 anos, né? Eu já sou bem madurinho, não sei se estarei aqui com vocês ainda. Mas vocês certamente vão dizer, olha, eu vivi aquele momento que a nossa educação teve um ponto, quebrou um paradigma, não é? E o que vão ser essas quebras de paradigmas? Paradigma, na verdade, é aquele, digamos, plano, ou aquele conjunto de conhecimentos, assim, que quando ele é quebrado, ele está ali para ser quebrado, né? Nós ganhamos uma nova dimensão e um novo olhar. Uma quebra de paradigma, por exemplo, foi tirar, né, a Terra do centro do universo, né, e colocar a Terra, na verdade, fazendo parte de um sistema solar lá. Então, a Revolução Copernicana, de Copérnico, né, que a gente foi para o heliocentrismo, foi uma ruptura de paradigma, né? Ou uma ruptura de paradigma que nós estamos vivendo agora é que no ensino médio nós teremos protagonismo dos estudantes, flexibilidade e a cultura digital mergulhando para dar todo, né, digamos assim, amarrar para que possa dar conexão a todos esses conhecimentos. É apaixonante dizer isso para vocês. É isso que nós vamos tratar nos itinerários formativos. Então, como assim nos itinerários formativos? O itinerário formativo é uma proposta que atende a essa ideia de flexibilização e de protagonismo dos alunos. Como assim? No novo ensino médio, nós temos um conjunto de conhecimentos que a gente chama de conhecimentos básicos. Esses conhecimentos são indispensáveis. Esses conhecimentos, todo aluno tem que ter, mas ele pode eleger outros conhecimentos. Então eu, por exemplo, que sempre fui apaixonado pela biologia, sempre fui apaixonado pelos seres vivos, se fosse um aluno do ensino médio, optaria para trabalhar com o meio ambiente, com a natureza, com as células, com doenças e câncer. E nisso podemos colaborar, não só os professores de biologia, mas os professores de química e física, não é? Eu tenho passado aqui por uma situação assim, muito difícil. A pessoa que está comigo aqui na minha casa, que vive comigo aqui, não é? Que é a nossa funcionária, viu, Josildo? O nome dela é Josilda. A Josilda, o marido dela tem câncer. Ele foi tabagista, fumante por muitos anos. E ele está fazendo quimioterapia. E eu trabalhei com câncer, não como médico, porque não sou médico. Quando fui para a universidade, trabalhei com genoma humano. Para vocês terem uma ideia, não é? Em 20 anos, nós rompemos a curva de mortalidade do câncer. A curva de mortalidade do câncer para algumas doenças como a leucemia era de 80% de morte, hoje é de 20%. Então, se, por exemplo, no início dos anos 2000, fim dos anos 90, não é, de cada 10 pessoas que tinham leucemia, 8 morriam, hoje é o contrário, de cada 10 pessoas que têm leucemia, 2 morrem. Né? Não deveria ser nenhuma, mas nós tivemos um avanço gigante, não é? Esse avanço, por exemplo, nós podemos contemplar num itinerário formativo. Vamos estudar câncer, vamos estudar o tratamento. Por exemplo, ela me disse assim, mas ele está fazendo um tratamento de radioterapia. A radioterapia, os raios-x, os raios ionizantes, estão presentes lá na física, vão colaborar comigo. Tudo isso eles veem, na verdade, do átomo, de toda a organização que a matéria tem e que, obviamente, ela libera essa energia, não é? E com essas substâncias, os tumores, que são células malignas, retrocedem. Então, ela disse para mim hoje de manhã, olha, o tumor do meu marido retrocedeu, você estava certo. Eu falei, não, não é que eu estava certo. Eu estava te dizendo que com o tratamento ele vai melhorar, né? E ela tem muita fé, é muito religiosa, né? Ela disse assim, mas eu tenho fé em Deus de que meu marido vai ser curado. Eu também, eu disse para ela, eu também tenho fé.
e acredito nisso. Então, se nós temos oportunidade de ter espaços como esse na escola, os alunos podem eleger nos itinerários formativos. O que eu chamo de itinerário formativo? Eu já disse um itinerário para vocês, né? Eu saí de Manaus e fui a Santarém, tive que ir a Brasília. Então, eu vou de onde? Eu vou de Manaus para Santarém. Eu não sei se hoje existe esse voo, mas eu fui a Brasília, de Brasília eu fui a Belém, de Belém eu troquei o avião, aí eu fui para Santarém. Não tem muito sentido isso, né? Mas me disseram que se eu demorasse vários dias, ou não sei quantas semanas, vocês sabem bem aí, se eu fosse pelo Rio, né? Obviamente eu não tinha tempo para isso. Mas eu encerro dizendo que itinerários formativos são oportunidades espetaculares. Eu queria me aprofundar mais sobre isso, mas eu tenho que continuar aqui para a gente já ir para o encerramento, para a parte final, né? No qual, nos itinerários formativos, nós temos a oportunidade de nos debruçar sobre situações que vão oportunizar o aprendizado, onde nós vamos mergulhar naquele conjunto de conhecimentos, não é? É que a gente vai ter, que são os chamados conhecimentos básicos. Então, até hoje eu estou ligado a uma escola de ensino médio, uma escola de ensino médio aqui em São Paulo. Eu tenho um grupo de alunos muito específicos. Então, pela manhã, eles já têm esse ano o que a gente chama desse conjunto de núcleo comum de conhecimentos básicos. À tarde, eu faço com eles um futuro médico chamado, um projeto um itinerário formativo, né? Desculpe me trair aqui, chamado Futuro Médico, né? Então, ontem, por exemplo, nós fizemos uma live com a doutora Larissa Laura Oliveira. Ela é uma pesquisadora que trata sobre Covid-19 e pandemia. Meus alunos ficaram 1 hora com elas, nós não podemos mais ter aulas presenciais aqui, né? Em São Paulo nós estamos nessa transição, e os meus alunos ficaram maravilhados, porque ela trabalha com inteligência artificial, com Big Data, com os dados que a gente tem na internet, né? E é ela que é responsável todas as vezes que a gente vê aquele número, olha, morreu tantas pessoas, foram curadas tantas pessoas, e a Covid-19 teve tal impacto, né? Nós tivemos a oportunidade de ter um momento com ela. Então, obviamente, isso não aconteceu pela manhã. Foi um itinerário formativo que os alunos puderam se eleger, não é, para fazer, e com isso eles tiveram também o seu protagonismo. Fizemos na forma de uma live por uma plataforma, então nós tivemos aí inseridos a cultura digital, tivemos inseridos a investigação científica, o empreendedorismo, o protagonismo do estudante, que são todas essas grandes áreas também que estão embarcadas aí nos itinerários formativos, além da dimensão humana também, da dimensão ética, que estão presentes, não é? No terceiro módulo, vocês terão contato conosco, e eu particularmente sou apaixonado por esse módulo, que ele foi dado por uma professora de João Pessoa, que ela é uma especialista em projetos de vida, ela é uma psicopedagoga, não é? Então, nesse módulo 3, vocês terão contato com esses chamados projetos de vida e com o protagonismo do estudante. Então, o que é o protagonismo? Eu estou exercendo o meu protagonismo com vocês. Eu escolhi ser professor, né? A minha mãe dizia assim, minha mamãe que já foi professora, dizia assim, não, você fala muito bem, eu sempre fui falante assim, né? Você vai fazer jornalismo ou direito, quem fala bem tem que... Mas, mamãe, eu não gosto de direito, eu não gosto de leis, eu gosto de bicho, de planta, dos seres vivos, né? Minha área é a biologia. Então, os meus pais me apoiaram, me levaram, na época da minha escola estadual, para a minha universidade aqui no Brasil, né? E eu, de uma forma ou de outra, fiquei, pessoal, ligado à área de ciências biológicas e me tornei professor. Eu fui o protagonista da minha vida profissional, não é? Com o apoio dos meus pais. Eu não conseguiria sem os meus pais, eu não conseguiria sem a minha escola. Então, de onde que vem a palavra protagonismo? A gente desloca o eixo da educação da mera transmissão, não é? Daquela maneira de receita. Eu não sei se vocês, por exemplo, cozinham, eu não sou capaz de cozinhar nada. Eu não tenho capacidade de cozinhar nada, mas eu sou casado com uma ítalo-brasileira. Ela é italiana brasileira, é a Francesca Romana, minha esposa, olha o nome dela, Francesca Romana Giacometti. A Francesca Romana cozinha espetacularmente bem.
Então, ela tem um conjunto de procedimentos para cozinhar, não é? Então, ela já disse assim para mim, olha, hoje você vai comer aqui aquela massa maravilhosa que eu faço com um molho de manjericão. Eu já salivei, já me deu água na boca, não é? Então, ela vai fazer, a comida, quem cozinha aqui, quem sabe bem da cozinha, né? Sabe muito bem que eu tô... Desculpe, é o meu despertador aqui para eu não passar do tempo. Desculpe. Quem cozinha e sabe muito bem cozinhar aqui, a comida sempre nasce na nossa mente. Eu acordo de manhã e digo assim, vou comer aquela massa. Soffitelli. Gente, daqui a pouco eu vou começar a ensalivar aqui. Soffitelli. Então, soffitelli com aquele molho vermelho e o manjericão. Aí eu vou colocar também um molho pesto. E vou misturar com azeite. E vai ao... Em resumo, todas as vezes que nós, de uma forma ou de outra, nos tornamos protagonista, é porque nós estamos concretizando algo que aprendemos e colocamos na prática. A escola tem que oferecer para os estudantes essa oportunidade. Clubes de ciência, clubes de conhecimento, laboratórios multidisciplinar, atividades de escrita criativa, atividades de, por exemplo, sudoku ou cálculos matemáticos, ou problemas de desafio, de problem solving, não é? Se coloca lá um problema e a gente tem que, como um detetive, fazer uma investigação, não é? Isso tudo está contemplado nesse módulo. O quarto módulo que eu também tenho paixão, por isso que estou aqui com vocês, é o da chamada cultura digital. A cultura digital, gente, é muito mais, mas é muito mais do que saber usar um computador e um celular, não é? Eu digo para vocês que lá nos anos 80 eu tive contato com computadores. Então posso dizer com vocês com a maior tranquilidade, né? Não se trata de saber, né, de ter uma aula de internet, mas isso é uma cultura. Então, quer dizer, é difícil a gente se imaginar hoje sem o celular, mas eu passei mais da metade da minha vida sem celular. Acho que é só esse último terço da minha vida, né, que já sou bem branquinho, passei com o celular. Então, insisto para vocês, nesse módulo de cultura digital, nós vamos dizer que a cultura digital, ela é, na verdade, uma cultura que está arraigada hoje na nossa mente, no nosso proceder, no qual a tecnologia hoje acabou, inclusive, moldando, não é? Pelas redes sociais especialmente, não é? As nossas relações. Então, os nossos jovens se comunicam, não é? De uma maneira espetacular. Nunca os jovens escreveram tanto. Essa possivelmente é a geração que mais escreve. Agora, a gente tem que ver... A gente tem que ver o que é que eles estão escrevendo. Se você já pegou o celular do seu filho um dia, ou já pegou um celular dos alunos, eles não usam a regra ortográfica, gramatical, e muitas vezes dizem coisas que vão nos deixar corados, né? Vermelhos, né? Mas eles estão lá, estão escrevendo. Por fim, os últimos 4 módulos tratam das áreas das ciências de todo o conhecimento, né? Eu fui o professor, por exemplo, que me voluntariei pela minha paixão, né? Como professor de ciências da natureza. Então, fui eu que fiz o módulo de ciências da natureza, não é? O módulo de ciências humanas foi feito por uma professora muito experiente de Campinas, jovenzinha, da idade dos meus filhos, a professora Tatiana Lima. Ela tem uma larga experiência em formação de professores e formação de agentes sociais. Ela é uma agente social poderosa, tem um engajamento de vários jovens com ela. A área de matemática foi feita por um professor experiente como eu, muito consistente, chamado professor Odimar Navas Ferriti. E a área de linguagens, um professor que dialoga com a artes, com a literatura, com vários livros escritos, professor Luiz Cláudio Jubilato. Eu fiz questão de citar o nome desses especificamente, porque são as áreas possivelmente que vocês mais vão se interessar, não é? Nas áreas do conhecimento. Eu quero já partir para aqueles avisos finais, para aquelas indicações finais para vocês, né? E passar a palavra para os meus colegas aí, na figura do Alex, para que ele possa dar os últimos encaminhamentos. Dizer que, em primeiro lugar, eu estou entusiasmado de estar aqui, né? Por exemplo, eu não vi essa hora passar, já estamos quase a 1 hora aqui, eu não vi essa hora passar. E entusiasmo significa enteos. Enteos, daí que vem theos, Deus, né? Então, eu digo para vocês que eu estou em Deus aqui, eu estou no sentido
não estou falando de religião com vocês, eu estou falando de espiritualidade, que para mim é algo muito, muito rico. Né? Eu sou católico, apostólico romano, isso não está posto. Eu não vim aqui falar disso para vocês. Eu vim dizer para vocês que eu estou entusiasmado. E eu quero encerrar minha fase e dizer que eu estou em telos. Não é? Eu não importo a sua formação religiosa, nem se você tem a formação religiosa. Tomara que você seja um ateu com muitas virtudes, se você for. Mas eu estou em telos, porque em telos nós estamos mergulhados no mistério. Educar é estar mergulhado no mistério. E, em certo sentido, eu quero fazer a minha fala final, que quando a gente mergulha no mistério, eu também quero com vocês desvelar. Então, aquele véu, né? Eu, quando me casei, a minha mulher chegou numa igreja longuíssima que temos aqui em Ribeirão Preto, que é uma basílica, né? E ela passou aqueles 5 minutos mais mágicos da minha vida, caminhando na minha direção, né? E quando ela chegou, ela tirou o véu e me mostrou aquela beleza. Mas, gente, que linda, que apaixonante que é a minha mulher. Ela desvelou, não é? Ela se mostrou naquela sua beleza e naquela sua figura radiante, e eu me desposei, eu me casei. Em certo sentido, esse é o nosso projeto educativo. A gente tem que desvelar essa grande paixão que nós tivemos um dia pela educação, pelos professores e por aqueles que nos cercaram. Acho que sou professor por causa dos professores que eu tive. Não sei se vocês pensam assim também, mas eu quero passar para todos os meus alunos que vale muito a pena ser professor, que não há nada mais nobre, nada mais bonito, nada mais espetacular do que a educação. E se eu estou ligado, eu já vi assim, tantos projetos lindos no Brasil, mas desconheço um projeto tão bem organizado como o de vocês, aí da Secretaria do Amazonas, da Secretaria de Educação e de todos os portais que tive contatos. Eu me despeço dando meu beijo, pedindo agora para que o Alex tome a palavra e saúdo mais uma vez a todo o pessoal que está aí da Editora do Brasil, não é? Eu quero fazer uma menção especial na figura do Jailson, que entrou em contato comigo, mas quero se estender isso a todo mundo da Editora do Brasil. E na figura da querida Ana Lucena e do querido Josildo, eu abraço a todos os educadores e todos os profissionais de educação do Amazonas e digo para você, Alex, campinense, campeão do Nordeste de 2021, se Deus quiser. Passo a palavra para você, Alex. Essas foram as palavras do nosso querido professor Cláudio Paris Magrão, e eu estou com fé aí que o Campinense bata. Só não quero que ele jogue com esporte, né? Porque eu também lá em Pernambuco jogo com esporte, não quero ter a inimizade do querido Josildo. Obrigado, professor. Aí nós vamos ter o coração dividido, né? Exatamente. O professor Cláudio trabalhou esta manhã o novo ensino médio, dos fundamentos teóricos aos desafios da implementação, e eu tenho certeza que foi muito elucidativo para todos vocês que estão nos assistindo. E nós queremos agradecer a quem está nos assistindo pelo Aula em Casa, pelo YouTube e pela TV Encontro das Águas, o canal 2.4. Essa live está sendo promovida pela Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas, é coordenada pelo Centro de Formação Padre José Anchieta CEPAM. Eu sou o professor Alex Herculano, sou do Centro de Formação, com muito orgulho, e temos a parceria do CEMEAN, do DEP e da Editora do Brasil, a quem queremos agradecer grandemente. A todos vocês que nos assistiram, ao nosso querido Cláudio, a todos aqueles que estiveram conosco na bancada, a diretora do CEPAM, a doutora Ana Lucena, ao professor Josildo Oliveira, nosso agradecimento, e a você mais uma vez por estar conosco. Um grande abraço, até a próxima.